Galera, leia junto comigo aí, ó. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, chegando no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E, como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem o que já desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. 14. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo ainda já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. 21. Havendo já muito que se não comia, então, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém? Deixa os seus olhinhos aí, por favor, que a gente vai agora orar. Vamos lá? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude com a tua presença. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que ouçamos. Quebranta, papai, o nosso coração para que entendamos e compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para a igreja hoje. Eu peço, papai, que assim tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Eu quero falar para você hoje um pouco, talvez, sobre o teu livre-arbítrio, o teu direito de escolha. Isso é uma coisa que todo mundo tem.
Você tem direito de escolher o caminho pelo qual você vai andar. Você tem o direito de escolher o caminho pelo qual você vai, né? Oi, pastor Armando, Deus abençoe, meu querido. Você tem o direito de, observando as circunstâncias, ir por onde você quiser. Deus muitas vezes aconselha você. Deus muitas vezes te dá pequenas dicas. Deus muitas vezes se utiliza das coisas para te dar sinais, porém a opção sempre é sua. Você tem opção. Ok? Você tem opção. Escute bem o que eu vou falar para você hoje. Eu li um texto, o Espírito Santo trouxe esse texto diante de mim. E eu, lendo esse texto, o Senhor falou comigo algumas coisas. E eu quero hoje falar para você sobre coisas que são muito importantes para a tua vida. Nós vemos nesse texto o apóstolo Paulo sendo levado para Roma. Mas quem comandava a viagem era um homem ímpio. Era um comandante do exército que não conhecia Deus. E as pessoas que não conhecem a Deus andam no conselho dos homens. Eles não andam no conselho de Deus. Eu poderia falar para você do Salmo 1, né? E diz que nós não devemos andar no conselho dos ímpios. Mas muitas pessoas que frequentam as igrejas, que ouvem as mensagens, que muitas vezes se iludem, enganam-se a si mesmos, achando que são cristãos. Eles não andam segundo o conselho de Deus, eles andam segundo a visão das pessoas, segundo aquilo que os seus olhos veem, segundo o conselho dos ímpios. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Muita gente tem se dado mal na sua vida porque não ouve a voz de Deus. Esse texto trata de uma grande dificuldade pela qual esses homens passaram. E o apóstolo Paulo foi obrigado a passar junto. Porque quem comandava, quem o levava, era alguém que não tinha comunhão com Deus. Escute o que eu estou falando para você. Quando você é conduzido por alguém que é ímpio, a tendência do teu barco é ter um encontro com uma tempestade. A tendência do navio é perder tudo. Nós lemos o texto e o texto diz que eles jogaram a armação do navio fora, eles jogaram toda a carga fora, eles arrancaram todas as tábuas do Brasil e jogaram do navio, e jogaram fora. Eles fizeram de tudo antes que o navio afundasse, tentando evitar o afundamento do navio. E o apóstolo Paulo vem exortá-los, dizendo: teria sido muito mais fácil que vocês tivessem me ouvido, mas vocês ouviram o comandante do navio. Vocês ouviram o prático, porque ele tem experiência, porque ele conhece o mar, porque ele entende de tempestade, ao invés de ouvirem a voz de Deus. Quanta gente faz isso hoje na sua vida? Quanta gente, irmão? Quanta gente faz isso, Lelê? Hã? Quanta gente? Ao invés de ouvirem a voz de Deus, eles andam no conselho do homem. Eles fazem aquilo que as pessoas dizem. Eles baseiam a sua vida, as suas decisões no conselho humano, irmão. Eles não buscam a visão de Deus, eles não buscam o direcionamento do Senhor Jesus, eles não buscam o conselho do Espírito Santo, eles não buscam uma pessoa de Deus para se aconselhar. Eles não fazem isso. Sabia? Fazem isso. Eles julgam segundo o aspecto das coisas. Eu queria trazer para você, queria que você me acompanhasse dentro da Bíblia. Deixa eu achar aqui onde é que está o texto que eu quero. Eu acho que aqui no 6, ó, presta atenção.
Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona 8, e costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, escute isso aqui, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Irmão, quantas vezes que nós somos alertados por Deus? A leitura está em Atos 27, a gente está no verso 10. Atos 27, 10. Quantas vezes somos alertados pelos homens de Deus sobre as coisas que estão por vir, mas os nossos olhos não conseguem enxergar, os nossos sentidos humanos não conseguem encontrar isso no horizonte, porque ainda nós não somos capazes de ver. Pensa nisso. Pensa nisso. O apóstolo Paulo alerta. Ele disse: vejo. O apóstolo Paulo teve uma visão, irmão, porque tinha sol. O vento era a favor, um vento tranquilo para a navegação. Um dia bonito. E todo mundo dizendo: olha, o dia está bonito, não tem tempestade no horizonte, certamente essa viagem de barco vai ser uma bênção. O apóstolo Paulo atravessa o meio da conversa e diz: irmãos, eu vejo que essa navegação vai dar BO, vai ter problema para nós. E nós vamos sofrer muito dano, não só nós, como o barco e a carga e todo mundo. A gente vai se ferrar. Mas alguém ouviu o apóstolo Paulo? Não. 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 Ninguém ouviu, irmão. E ele continua. Mas o centurião, olha o verso 11, mas o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que dizia o apóstolo Paulo. Os crentes de hoje acreditam mais no signo que ele lê no jornal do que o pastor prega na igreja. Eles acreditam mais no Jornal Nacional, no William Bonner, no que Deus está falando na boca dos profetas. Eles acreditam mais no cientista, que não é cientista coisa nenhuma, do que naquilo que Deus está falando, do que a palavra de Deus diz. E o pastor vem aqui e se mata para falar: gente, Deus está me falando, escute aqui, ó. Ah, mas não é bem assim, pastor, porque eu estava ouvindo um especialista da internet e ele disse que a coisa é diferente. Não é bem isso que eu estou vendo. As pessoas baseiam a sua vida, suas decisões, as mais importantes da sua vida, baseadas na vista humana, no entendimento humano, no conhecimento humano, na sabedoria humana. E a Bíblia diz: maldito do homem que confia na força do seu próprio braço. Bendito é aquele que confia no Senhor. E nós vemos a palavra de Deus trazendo um exemplo ilustrado, claríssimo para mim e para você no dia de hoje. E domingo, último dia de outubro. Para você parar de andar segundo o conhecimento das pessoas. Para você parar de querer ser bonzinho com todo mundo. Ficar de boa com todo mundo. Ah, sexta-feira vai ter festa de Halloween lá na escola das crianças. Aí você compra um chapeuzinho de bruxinha, compra uma varinha de mágico, mas as crianças têm que participar, porque tem interação na escola. Os cambau, irmão.
Quantas mães vestindo seus filhos de diabinhos, de bruxinhas, e depois não sabem porque as crianças não dormem de noite, porque estão com depressão, porque estão ficando doentes, porque tem medo do escuro. Não sabe, irmão. Porque andam no conselho da psicologia. Ah, mas os psicólogos da escola são ótimos e eles têm doutorado em Harvard e eles disseram que as crianças têm que interagir porque isso não tem nada a ver, porque isso é cultura. Isso não é cultura, irmão. Isso não é cultura, isso é satanismo. Você está agindo igual um satanista na vida dos teus filhos. Decora os seus estabelecimentos comerciais, trazendo esta influência espiritual sobre a sua vida. Não é, irmão? E acha que não tem nada a ver. Nada a ver, isso é coisa de crente chato, aqueles crentes xarope que fica enchendo o saco. Isso é satanismo. Isso é satanismo, irmão. Cuidado com o conselho do ímpio. Cuidado, você tá pondo o teu filho no meio das festas mundanas do mundo, um troço diabólico, que vai fazer o teu filho achar que não tem nada a ver. Nada a ver. Daqui a pouco os teus filhos estão indo numa parada gay porque não tem nada a ver, irmão. Ah, nada a ver. Tá indo com os amigos lá, não tem nada a ver. Mas o que é que tem a ver? Eles ir lá participar, vão brincar, vão dançar. Ah, vão pro carnaval? Nada a ver. Carnaval, nada a ver. Vambora. Cuidado, irmão. Cuidado. Entidades espirituais. Vou dizer para você, o Halloween, na verdade, a palavra de origem não é essa. Não é essa. Não é essa. O Halloween, ele começou essa coisa de abóbora. Sabe aquilo que você vê no filme? Que tem a abóbora cortadinha, tem uma vela dentro, e eles colocam isso na frente de casa. Você sabe onde nasceu isso? Isso começou na Igreja Católica. Sabia? Isso começou na Igreja Católica, irmão. Depois de 1517, depois da Reforma. Não foi antes da Reforma, foi depois. Antes da Reforma não se tem na literatura nada sobre essa festa. Se tem depois. Sabe por quê, irmão? O dia 31 é o dia que antecede o dia de Todos os Santos. O dia do homem. Dia 1º de novembro. É o dia do homem, é o dia de Todos os Santos. Dia 2 de novembro é o dia dos finados. Não é assim que a gente brinca? Hã? O dia 1º de novembro é o dia do homem. O dia da mulher tem o dia do homem, né? Entendeu? O dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, é o dia do homem. No dia 31 de outubro, foi proclamada a independência na igreja, a divisão da igreja. Martinho Lutero, ao publicar as suas 95 teses, ele trouxe a verdade aos olhos das pessoas quando ele traduziu a Bíblia. A Bíblia só existia a Vulgata e a Septuaginta. A Septuaginta, escrita na língua materna, hebraico, aramaico, grego, e a Vulgata já traduzida para o latim. E não existia Bíblia em outras línguas. Então o Martinho Lutero traduziu a primeira Bíblia para o alemão. E nesta tradução ele era um tradutor, um cara que estudava muito. Entendeu? Então ele traduziu a Vulgata, que foi traduzida primeiramente por Jerônimo. Da Septuaginta veio a Vulgata. E da Vulgata veio a Bíblia que eu e você conhecemos hoje. Martinho Lutero, então, traduziu a Bíblia. E quando ele traduziu, o Espírito de Deus abriu seus olhos. E ele, então, fez a reforma do protesto. Ele protestou contra as coisas
que a Igreja Apostólica Romana fazia naquele momento com a venda de indulgências e tantas outras coisas que estavam fora do contexto bíblico. E isso gerou no ano seguinte, não foi em 1517, foi em 18, 19, 20. As pessoas começaram a se levantar neste dia. Neste dia. Entendeu? E começou uma grande perseguição neste dia, 31. E então todas as pessoas que se levantavam na Reforma Protestante eram acusadas de ser bruxas. E a Igreja Católica as matava queimada em fogueiras. Todos que compactuavam com a Reforma Protestante. Vai escutando aí. Isso que o pastor está te contando estão em todos os livros de história. Tá? Presta atenção. Isso é história que o pastor está trazendo para você. Ok? Então, eles começaram a matar todas as pessoas. As mulheres, por exemplo, eles amarravam uma corda nos seus pés, enchiam elas, amarravam suas mãos e colocavam uma bolsa de pedras nela, amarrada, e jogavam elas no rio. É assim que eles faziam o teste. Se ela fosse bruxa, ela afundava. Se ela não fosse bruxa, ela flutuava. Mas tinha amarrado nela mais de 50 quilos de pedras. Ou seja, todo mundo morria. E aí morreu porque era bruxa, não, né? Se não fosse bruxa, Deus fazia um milagre e elas iam então flutuar. Muitos morreram queimados e uma série de outras bizarrices aí que eles fizeram com as pessoas. Então, no dia 31, havia também uma festa celta. Celta é a Alemanha, né? Para cima ali, mais para cima ali. Tá? Estou te dando as duas raízes do Halloween. Ok? Havia uma festa celta. Essa festa celta era no final da primavera, no início do outono. Você sabe que lá no hemisfério norte é diferente daqui. Lá o inverno é em dezembro. Né? Escócia, aquela região ali de cima toda. Né? E eles, então, tinham a tradição de que neste dia dessa festa, eles faziam uma festa comemorando as colheitas, tá? Não tinha nada a ver com fertilidade, com nada disso, comemorando as colheitas, as sementes, as boas colheitas, eles faziam uma festa. E eles diziam que nessa festa, todas as pessoas que tinham morrido e sido enterradas ou queimadas, voltavam para suas casas de origem. Voltavam para sua casa de origem. Então, eles criaram diversos amuletos para assustar os mortos, para que eles não entrassem nas suas casas. E o principal destes amuletos era uma abóbora. Tiravam todo o miolo de dentro, cortavam, desenhavam uma careta feia nela e colocavam uma vela dentro. E colocavam no muro da casa, na frente, no portão, em algum lugar, para que quando aquelas entidades espirituais voltassem para a sua casa, eles então se assustariam com aquela abóbora e sairiam correndo. Entendeu? Essas são as duas origens do Halloween. Na verdade, eu até escrevi aqui o nome correto, é Hallows Eve. Escute aqui. Hall é A-L-L, não é um nome em inglês, né? Hallows, H-A-L-L-O-W-S. Ele é traduzido esse nome porque ele veio do latim. Eve, E-V-E. E ele significa o seguinte, a etimologia da palavra, ela significa véspera. Escute o que significa a palavra. Véspera do dia de Todos os Santos. O Halloween, na verdade, a etimologia da palavra Halloween significa véspera do dia de Todos os Santos. Ok? Então, em função dos assassinatos cometidos pela Igreja Católica naquele tempo, gerou-se, então, esse negócio de bruxa, de demônio, de assassinato. Entendeu? Então, é uma mistura de tradições que gerou o Halloween.
A igreja satanista se adonou desta data, fazendo dela o Dia das Bruxas. Dizem que em tempos antigos este dia era o dia de sacrifícios para Satanás, tomado por eles. Assim como nós cristãos tomamos o dia 25 de dezembro como Natal, eles tomaram o dia 31 como o dia do diabo. Então, quando você comemora, e eu vou dizer uma coisa para você, o satanista, irmão, o satanista, ele não comemora Natal. Sabia? Porque ele desagrada o seu Deus com D minúsculo. Mas muitos cristãos comemoram o Halloween, que é o dia do diabo. E vestem os seus filhos assim. Vestem os seus filhos assim, como demônios, põem chifrinhos, né? Atraindo assim essa coisa espiritual sobre a vida deles. Entendeu? Se você acha que bruxa não existe, você está enganado, irmão. Existe sim. Bruxas são reais. Muito reais. E elas existem e elas voam. Estou falando sério. Existem e voam, como existem magos que levitam, que voam. Você acha que não? Você acha que não tem, irmão? Você acha que não? Não viaja, irmão. Não viaja. O poder das trevas nesse mundo é grande, não é pequeno nenhum. Entendeu? Então é muito importante que você entenda a influência espiritual que essa ação tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Entendeu? É muito importante que você entenda. Isso vai gerar uma doença na alma dos teus filhos, das tuas filhas, futuramente. Você vai estar gerando crianças aí que vão ter problemas lá na frente. Mas você tem o livre-arbítrio. Você pode ouvir o que o pastor fala, ou você pode ouvir as professoras da tua escola dos teus filhos. A opção sempre é sua. Quer sair, meu bebê? Vai. Desculpa aí, galera, soltar o meu bebezinho que ficou aqui. Entendeu? Então, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado para que você não seja pego andando no conselho dos ímpios. Não ande por achar. Ah, pastor, mas eu acho. Não acha, irmão. Não acha. Pessoas que correm atrás do brilho do mundo. Ah, mas é uma festa legal, todos os meus amigos da escola vão estar, eu vou também. Pessoas correndo atrás do brilho do mundo. Cuidado, irmão. Não se baseie no conhecimento humano. Observe a Bíblia. Observe a Bíblia. Cuidado. Observe o que a Bíblia diz sobre cada assunto. Não fique querendo agradar a sua família, seus vizinhos, os seus amigos, os amigos do condomínio, os amigos os pais dos amigos dos teus filhos que estão na escola. Ou quando você agrada o mundo, você desagrada a Deus. E quando você agrada a Deus, você desagrada o mundo. Entendeu? Não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou nós servimos a Deus e desagradamos o mundo, ou nós servimos o mundo e desagradamos a Deus. Não tem como você fazer as duas coisas. Tem muito crente que ele quer ele quer administrar as situações. Mas tem situação que não tem como você administrar, irmão. Vai gerar um mal muito grande na sua vida. Então, se você tivesse a tua visão aberta, você tivesse a tua visão espiritual aberta e visse a quantidade de espíritos, de demônios que se aglomeram nesses lugares.
você nunca mais fazia. Nunca mais iria em determinados lugares. Se você tivesse a tua visão espiritual aberta, mas a maioria não tem. E não vê, e não sente. E por isso, dirige o seu barco rumo à tempestade. Entendeu? Rumo à tempestade. Irmão, o seu navio chamado família está indo na direção do furacão. Porque você está deixando ele ser comandado por um capitão ímpio. E eu estou avisando você, eu vejo que vai ter muito dano nessa viagem. Não só físico. Não somente físico. Espiritual também. O mundo espiritual, irmão, ele é real. E ele coexiste com o mundo físico. A diferença é que as pessoas que vivem no mundo físico não veem o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual vê o mundo físico. Entendeu? Então nós precisamos acordar. Você precisa acordar. Acorde. Eu queria dizer para você, hoje, que o apóstolo Paulo, ao alertar esse povo, ele fala daquilo que Deus lhe havia avisado. E ele disse, olha, o anjo do Senhor, o Deus que eu sirvo, enviou o seu anjo para falar comigo. Quanta gente não acredita mais naquilo que o Espírito Santo fala. Não acredita mais naquilo que o Espírito Santo revela. Quanta gente, irmão, prefere trabalhar as suas faculdades mentais ao invés de crescer na graça, crescer no conhecimento, buscar a Deus em espírito e em verdade, para que possa ter uma vida reta na presença do nosso querido e amado Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos para as coisas que já estão diante da nossa face e nós, por ignorância, não percebemos. Por ignorância. Mas veja, Jesus disse que nós pecamos pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Nós pecamos por isso. Portanto, devemos seguir em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Sim, as bruxas são demônios. As bruxas são demônios e são do pior tipo. São do pior tipo. Eu uma vez só na minha vida, vou contar uma coisa para você aqui. Uma vez só na minha vida eu fiz uma libertação de uma obra de magia feita por uma bruxa. Sabia? Só uma vez na minha vida eu fiz isso. Quando eu falo de bruxa, eu não estou falando de mãe de santo, chefe de terreiro, não tem nada a ver, não. É diferente. São castas de espíritos diferentes. Entendeu? Uma vez só na minha vida até hoje, e olha que eu fiz muita libertação, trabalhei muitos anos com isso. Só uma vez. Quando eu orei por uma moça que morava na Inglaterra. Tinha um problema terrível, já tinha ido em várias igrejas, ninguém resolvia. E ela veio conversar comigo, não é minha ovelha, congrega numa igreja na Europa. Mas eu comecei a orar com ela e o Espírito Santo me revelou o que era. Me mostrou o que era. Eu vi a bruxa. Eu vi o mato onde ela morava, porque elas moram em cabanas, em florestas, e isso é real que eu estou te contando. O Senhor me mostrou como foi feita a magia. Entendeu, irmão? E eu entrei no mundo espiritual em favor daquela moça, porque Deus mandou eu fazer. E ela foi liberta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Totalmente liberta.
ficou curada, sarada, graças a Deus. Eu não vi ela nunca mais, ela foi embora, tudo bem, é uma opção dela. Mas eu fiz a minha parte e Jesus libertou ela de um mal que ela sofria muitos anos. Eu não vou nem entrar aqui porque é um negócio nervoso. Então, foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma bruxa, porque quando eu comecei a orar, eu entrei no mundo espiritual. Deus abriu os meus olhos, eu vi onde eu estava, quem era, como, aonde vivia, o que fez, como fez. O Espírito Santo me levou lá e me mostrou tudo, irmão. Eu vi tudo aquilo. Por isso eu vou falar para você. As bruxas são reais. Elas existem. Principalmente na Europa, que é um lugar muito antigo, muito antigo. Tem demônios lá, né, bruxos, que né, não vou nem entrar nisso aí, que é meio complicado. Muitos anos. Muitos anos. Coisa que a gente vê em filme, irmão. Coisa que a gente vê em filme. Entendeu? Que faz as pessoas levitarem, você não tem noção. É algo que aqui no Brasil a gente não vê. Que nós somos um país novo, moderno, não tem essa tradição, esses espíritos não habitavam aqui. Mas lá, entendeu? Principalmente na Inglaterra. Principalmente. Entendeu? Outros países ali também tem, os países celtas, a Irlanda, né, vários outros ali, né? Mas a Inglaterra, principalmente. Então, isso não é um tipo de coisa com a qual você deve brincar. Entendeu? Não é o tipo de coisa com a qual você deve brincar, irmão. Ok? Então eu queria deixar isso muito claro para você hoje, essa mensagem que Deus trouxe ao seu coração hoje. A mensagem do livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. O que você quiser, você pode fazer. Você é livre. E eu não sou aqui chato, né? Mas da África é outra. A África, irmão Fábio, é outra conversa daí. Entendeu? É outro tipo, tá? A África é outro tipo de legião que tem lá. São diferentes. Eles habitam determinadas regiões do mundo. Cada região tem um tipo, vou colocar assim. A África é outra conversa. Não que seja mais fácil ou pior, não, mas da Inglaterra. Na Europa, irmão, ali é. Olha, entendeu? Ali é uma coisa complicada. Então eu queria que você entendesse isso. Entenda isso. O diabo, irmão, ele é real. Ele é real. Escute o que o pastor está falando. O diabo é real. E se é que ele tem uma dádiva, que o diabo tem uma dádiva, a maior dádiva que o diabo tem, se é que ele tem, é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Entendeu? Fazer com que as pessoas achem que ele não existe, que o diabo não existe. Que isso aí é coisa de crente louco, que não tem nada a ver, nada a ver. Isso é só uma brincadeira, isso é só uma coisa legal. Vamos todo mundo pintar a cara, vamos pintar de zumbi, vamos pintar disso, vamos participar daquela festa lá no final do ano que tem lá em Curitiba, tem várias cidades aí da Zumbilândia, e vai todo mundo lá e se pinta, e acha muito legal, e acha muito bacana, e todo mundo se diverte. Ha, 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 parabéns para você. Entendeu? Parabéns para você que se permite colocar a tua família numa situação dessa. Tem também, Sandroca? Os Estados Unidos também tem, porque eles vieram da Inglaterra, né? Também tem aí, né? Na verdade, tem algumas regiões do mundo aí que tem, né? Alguns lugares mais antigos na Europa, como eu disse, na Itália, né? No sul da Itália, Espanha também, né? Tem vários lugares aí que é comum isso, né? Isso é o comum, né? É comum. Então, escute bem o que o pastor está falando para você. A Bíblia diz que um abismo traz outro abismo e cada vez esse abismo fica maior. O que ele quer dizer? Que um buraco traz outro buraco. E quando você entra num buraco pequeno, na hora que você vê, você caiu num grande. E cada vez o buraco vai ficando maior, você não sai mais de dentro. Entendeu? Entendeu o que o pastor está falando?
Então, cuidado para não entrar num pequeno buraco, convidado por uma festa ou por qualquer tipo de circunstância. Deus avisa você, através do Espírito Santo, sobre tudo o que está para acontecer, sobre tudo que está vindo. E você pode dar crédito ou não. Mas você não pode depois dizer que você não foi avisado. Você não pode. Entendeu? Porque nós somos ensinados do Senhor e nós aprendemos através da palavra de Deus. E nós caminhamos dia a dia para aprender, para sermos livres e libertos. Por isso a Bíblia diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus nos liberta para que tenhamos uma vida plena em Cristo, todos nós, linda, limpa, abençoada, uma família abençoada, filhos abençoados na presença de Cristo, sem sincretismo religioso, sem nenhum tipo de crença que não seja a bíblica. Então nós devemos nos afastar dessas coisas malignas e da malignidade desse mundo cada vez mais e não entrar nele. Então não permita que o teu filho participe dessas festas. Se tiver festa na escola nesse dia, não deixe ele ir para a aula. Fica em casa, vá na escola, converse e diga: olha, eu não gosto, isso vai contra a minha religião, ele não vai vir à aula nesse dia. Se vocês quiserem fazer, faz, mas o meu filho não pode participar disso. Aprenda a fazer isso. Diga não. Aprenda a falar não. Chega de lacração. Chega da gente ser oprimido por essas pessoas. Nós somos a maioria. E nós temos que fazer respeitar aquilo que nós pensamos, acreditamos. Nós temos o direito de fazer isso. Aquilo que a gente não gosta, ninguém é obrigado a participar de nada. E você tem que aprender a impor a sua vontade. Independente do que os outros achem ou pensem. Você não pode desrespeitar ninguém, porém as pessoas precisam respeitar você. Amém? Vamos aprender a nos impor contra esse mundo. Vamos aprender a impor a nossa fé cristã dentro da nossa casa, da nossa família. E impedir que as coisas do mundo entrem nela. Aquilo que faz mal. Resguarde a sua família, resguarde a sua casa. Amém? Semana que vem, domingo que vem, vamos fazer Santa Ceia, no domingo que vem, tá legal? Domingo que vem vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Então já prepara, passa uma semana aí orando, já buscando a Deus, para na semana que vem, no próximo domingo, você passar a ter comunhão com Deus através da Santa Ceia do Senhor. Tá legal? A partir do domingo que vem nós faremos a Santa Ceia. Tá bom? Amanhã não esqueçam, teremos live às 14 horas, oração às 20 horas, independente do feriado, terça-feira, 14 horas, a gente está aí de volta, tá? Então fica tranquilo que nós estamos juntos aí, tá bom? Vamos orar? Fecha os teus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar a minha igreja, o meu povo, na tua presença, na autoridade e poder do teu nome. Eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e nos livre, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, na autoridade, no poder do teu santo nome, e o Senhor possa nos alcançar com poder e graça, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Estende, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre cada um de nós, para que andemos na tua presença e sejamos abençoados, em nome de Jesus. Eu peço, papai, que o Senhor possa estar abençoando esta água que os irmãos estão colocando sobre a televisão, sobre o seu telefone ou diante dele, para que ela seja abençoada em nome de Jesus Cristo, e quando eles beberem dessa água ou utilizarem ela, sejam alcançados pela sua fé, na autoridade e no poder do nome de Jesus. E só quem crê diz comigo, amém. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no seu coração, um ósculo santo, e até amanhã. Se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu, tá bom? Um beijo, galera. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, meu povo. Beijo, beijo, beijo.